Começa agora o nosso podcast É Bom Pra Quê? Um podcast com motivação em saúde. E a gente está aqui para tirar todas as suas dúvidas, porque são muitas coisas que a gente precisa saber para ter mais qualidade de vida e longevidade. Para você que ainda não me conhece, eu sou a Aline Teixeira, comunicadora e especialista em saúde. E a gente, para falar de um tema tão especial, tão importante, que é sobre a medicina do adolescente, a saúde do adolescente, ninguém mais, ninguém menos que a doutora Luciana, que está aqui comigo no estúdio e vai bater um papo super gostoso sobre esse tema, que é super importante, hein, doutora? Sim, muito prazer, sou Luciana, médica, especialista em saúde do adolescente, entre outras, homeopatia. Perfeito. Vim aqui conversar um pouquinho sobre a adolescência, que é a minha paixão. E esse tema, se a gente fosse escolher um horário, a gente ia ficar a manhã inteira. Eu sei que o seu tempo é corrido, agradeço muito longo. Desde já você tirar um tempinho para estar aqui com a gente. E aí eu começo fazendo uma pergunta clássica, né? O que fazer nessa fase da vida que é a adolescência? Que é uma fase que envolve tantos mistérios. A gente fala, não, é questão hormonal. Não, é questão psíquica. Não, depois melhora, depois piora. Doutor, o que fazer nessa fase da adolescência, onde a gente precisa trabalhar a saúde física e a saúde emocional dos adolescentes? Bom, quando a questão é doença, precisa procurar um médico, né? Uhum. Mas nessa fase da adolescência, mais do que... Às vezes é interessante procurar um médico mesmo sem estar doente, para receber orientações, inclusive os pais. É o ebiatra. Ebiatra é o médico do adolescente. Inclusive esse termo, ele é um termo novo, né? Porém, vamos dizer que é relativamente novo. E muita gente não conhece, você tá que é o profissional que trata dos assuntos da adolescência. E varia muito as idades, né? Alguns falam que é de 10 a 19 anos, outro de 10 a 25 anos. Explica um pouquinho para a gente começar qual é a idade que a gente pode caracterizar como essa fase da adolescência. Bom, então assim, pela Organização Mundial de Saúde, a adolescência vai de 10 anos a 19 anos. Uhum. Pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, vai de 12 a 18 anos. Mas biologicamente falando, neurologicamente falando, a adolescência ela vai de 12 até 25 anos e tem alguns autores que ainda dizem que é até 30. 30 Por anos. que isso? Isso tem a ver com as transformações neurais, neurológicas que o adolescente sofre nesse período. Que ele passa por esse período. É uma fase única do desenvolvimento neurológico, a adolescência. Muito singular, peculiar. É uma fase de transformações dignas de nota. Eu acho que nós vamos pontuar aqui algumas coisas importantes. Mas sobre a ebiatria, é de fato uma especialidade nova, assim como seu objeto de estudo, que é o adolescente. É novo na história da humanidade o conhecimento dessa fase como uma fase singular da vida do ser humano. Tem gente que até faz algumas brincadeiras, que é a fase da aborrecência. Esse termo, aborrecência. Né? E que passa. E que passa, Mas é muito importante cuidar nesse momento. Assim, havia uma taxa de mortalidade muito alta de adolescentes quando não se conhecia que essa fase é uma fase que precisa ser cuidada, que precisa ser protegida pelo Estado e protegida pelos pais, e mais do que protegida, entendida. É muito importante essa palavra entender. É importante, entender. É muito importante. Porque às vezes os pais podem estar num estágio tão grande que talvez não teve uma preparação, que é uma fase, e não sabe como lidar. Exatamente, é isso? Não sabem como lidar. Existem algumas características... Bom, vamos voltar à sua pergunta inicial? Qual foi mesmo? Eu até corri aqui. Era sobre... Já não tô lembrando. Doutora. Então vamos tocar o barco. Vamos tocar o barco. Quais são as principais características dessa fase que precisa procurar um médico? A gente já começa daí. Depois a gente começa falando sobre os outros tipos de comportamento. São várias características que são comuns a quase todos os adolescentes. Sim. Essa então não precisa procurar um médico. Eu acho que é bom. Sim. É bom, porque eu falo que eu sou mais do que médica dos meus pacientes, eu sou uma orientadora em saúde. Perfeito. Eu acho, porque até a infância, na infância, a criança, a saúde dela é tutelada pelos pais. Sim. E a partir da adolescência, é interessante que ele aprenda a cuidar da própria saúde. Então, o que eu faço ali? Uma educação em saúde. Eu explico para ele
Como é que ele faz para perceber os sintomas, os sinais de que ele tá doente, que ele precisa de ajuda? Ele não sabe. Verdade. A gente acha que isso é muito próprio, né? A gente acha assim, todo mundo sabe quando tá doente. Não sabem. Precisa ser orientado, precisa ser educado nessa parte. Eu falo que isso devia ter como disciplina da escola. E não tem, doutora. Não Existe tem. uma carência muito grande nas devia grades ter acadêmicas a respeito uma disso. disciplina escolar. Como cuidar do próprio corpo. Como perceber que tá doente, né? Exatamente. Isso é... E outra, a gente vive uma fase que eles estão com excesso de informação. É muita informação. E muitas vezes, às vezes eles rotulam, não, eu também estou com esse problema, porque fulano, Beltrano está com esse problema. Principalmente os problemas psíquicos. Enquanto, na verdade, pode ser uma fase. Exato, Então, vamos para as características. Vamos lá. Começa com a perda do corpo infantil. Perda do corpo. O estirão, ele é, assim, extremamente agressivo pro adolescente, pra criança, né? Que se vê, de repente, enorme. Em um ano, às vezes, cresce. Aqueles, principalmente os meninos que não crescem tanto no começo. Aí já começa aí é outro eu sofrimento. Não vou crescer, quero tomar Aí hormônio. É outro sofrimento. Todos os amigos crescem e eu não. Isso aí é uma questão da ebiatria. O crescimento atrasado, ou a baixa estatura idiopática. Isso aí é um tema do ambulatório de ebiatria, a baixa estatura. Mas vamos para as características. Então, assim, quando ele perde o corpo infantil, há um luto. Ele sofre, porque com as mudanças corporais muito bruscas, sem o desenvolvimento na mesma velocidade do cérebro, para dar apoio para ele. Então, esse apoio tem que vir de fora. Porque aqui dentro não tem. Então, ele tem esse luto. Fisicamente, ele cresce, ele fica... Então, é muito comum usar roupas largas para esconder o corpo, boné. Isso aí é comum, é uma vestimenta, assim, eu acho que todo adolescente passa por essa fase, né? Daquelas roupas largas, daquele... Tanto as meninas quanto os meninos também. Tanto as meninas. O preto... Eu falo assim, eu ouso dizer que, assim, que o preto o retrato do luto que a criança, né? E que o adolescente entrou na adolescência. Entrou na adolescência. Meio gótico, né? Sim. E os pais também sofrem esse luto. Eles precisam também de apoio. E também tem aquela fase que alguns pais, eles começam a ver essa transformação, eles começam a ver esse crescimento e não aceitam que eles estão entrando em outra fase. Não existem alguns pais assim? Existem. Essa fase que ele precisa ter essa independência. Eu falo assim que é muito importante os pais desenrolarem isso rapidamente, porque as questões que eles precisam ajudar o adolescente a viver são tão urgentes e tão mutantes e mudam tão rápido que não dá muito tempo deles ficarem nessa falta de aceitação. Também um pouco, sofrem. É bom buscar ajuda se tiver esse sofrimento muito agudo, sabe? Pra qual é a outra característica fora então, o assim, estirão? quando ele tem esse estirão e já começa a acontecer simultaneamente alterações neurológicas que os fazem buscar a si mesmos. Ele perde a identidade do corpo, que é a primeira, e perde também a identidade com os pais. Há uma negação dos pais, da autoridade, inclusive. Eles começam a questionar. Isso é importante, isso é saudável. Isso é saudável até. Achem bom os seus filhos estão te questionando. Porque ao questionar você, ele está buscando ele mesmo, o que ele pensa sobre aquilo. Na infância é muito confortável gostar das mesmas músicas dos pais, gostar do time de futebol. Do time de futebol, das programações que os pais arrumam para eles, o esporte, inclusive. Aí chega na adolescência, não quero mais fazer balé, nem futebol, agora vou fazer boxe, vou fazer dança de rua, ou vôlei, sei lá. Isso é saudável comum. É muito saudável. Ele tá buscando, ele vai começar a experimentar. É um período de experimentação e é importante deixá-lo experimentar. Ele experimenta várias coisas. Então, porque a questão da proibição começa também a entrar em um problema, né? Dependendo do... É um problema muito grave quando os pais transferem para os filhos o que é os sonhos deles, né? Isso aí é uma questão, assim, você precisa deixar ele ser quem ele é. Não querer que ele realize os seus sonhos, o que você não fez. Tem que deixar esse ser humano aparecer. Quem é ele? Porque quando não aparece, traz tantos problemas, quando ele não se enxerga, quando ele não consegue se encontrar.
Então, assim, vem junto a busca de si, né, da identidade, certo. A negação dos pais e a tendência de se agrupar. Então, o adolescente, ele se agrupa, ele anda em bando, sim, né? Sim. É um bicho que anda em bando. O bicho. Sim. Ele anda em bando porque ele busca no grupo o apoio que ele precisa para experimentar. E ali ele vai ser o que o grupo é. Talvez nem seja ele, mas é importante ele experimentar o jeito do grupo, porque ali ele é seguro. Sim. Todo mundo usa preto, eu também vou usar preto. Tô na minha tribo aqui. É importantíssimo. Essa é uma pergunta de ambulatório. Você tem turma? Como é que é a sua turma? Sim. Qual que é o jeitão da turma? Que música gosta? Porque aí você já define... O que une vocês? Tem várias coisas que unem. Tem música, tem jogo, tem série. Uma série, sim. Inclusive, une um grupo. É muito interessante. Tem o esporte, igreja. Então, vários são os temas que os unem. Então, eu busco que tema é esse. Isso fala muito sobre o adolescente, né? Sobre quem ele é. Falam pra mim sobre quem ele é. Mais o passa, grupo que ele está. Quem mais passa por transformações, digamos que... Eu vou falar a palavra traumática, mas talvez você possa substituir por outra, fica à vontade. Por essas transformações, é o menino ou a menina? Não, igual. Igual, não sim. Tem essa de dizer que é o menino que passa mais por esse processo ou a menina? Não, de jeito nenhum. É idêntico. E quem sai mais rápido dessa fase da adolescência? Também não tem. Também não tem. Por mais que diz que a gente não tem regras. Que existe esse senso comum, né, de que a mulher amadurece mais rápido, sim. Né? O corpo, sim. O corpo da mulher, ele aparece mais rápido como de adulto. E talvez isso a force a lidar com essas questões um pouco antes. O próprio desenvolvimento corporal obriga ela a lidar com essas questões um pouquinho antes. Mas os meninos também vão lidar com isso. O desenvolvimento da região puberal acontece ali, começa a nascer pelos, o órgão começa a crescer, os músculos começam a aparecer, né? Começa a hipertrofiar. Sim. A voz, coitados, eles têm ainda esse problema, né? De ficar desafinando. Sim. Isso aí é um desafio também para eles. Ora eles falam bem grosso, horas falam fino, isso é motivo de bullying. Já é a busca da identidade também, né? Isso é uma questão fisiológica, né? A testosterona agindo engrossa a voz, hipertrofia os músculos, é hormonal. Então, vamos entrar num aspecto da sexualidade do adolescente. Bem raso. Por favor. Esse é um assunto para um podcast inteiro. Exatamente. Depois a gente pode fazer até um tema falando só sobre isso, porque com certeza tem muito assunto. Tema para um podcast inteiro. E a gente até abre para perguntas para as pessoas também, né? Para poder a gente fazer simultaneamente. Agora me fala um pouquinho sobre essa fase, bem pincelada, essa fase da sexualidade do adolescente. Da mesma forma como o adolescente sai experimentando esporte, estilo de roupa, estilo de música. Um dia ele é sertanejo, outro dia ele é gótico. Verdade. Outro dia ele é rock and roll, hip hop. Aí o pai fala, mas você nunca gostou dessa música? Ah, mas agora ele é total aquilo, não pode negar. O pai não pode negar isso. Você não tem identidade. Isso é uma agressão. Porque ele tá justamente em busca. Ele não tem mesmo não. Mas ele tá buscando, ele tá lutando pra entender quem ele é, o que ele gosta. Até então ele viveu sobre a lente dos pais. E agora ele tirou essa lente, tá enxergando com os próprios olhos. E tem aquele adolescente, aquele menino, que o pai fala assim, ou a mãe fala, nossa, mas como que pode? Nunca deu trabalho, agora tá desse jeito. É preciso passar por essa transformação, porque às vezes... É necessário. Às vezes ele tava se vendo criança e às vezes tinha até vontade de fazer algumas coisas que na adolescência ele vai ter coragem, digamos assim. Eu recomendo aos pais a mergulhar, mesmo que seja fugaz, minimamente em cada mundo que o seu filho mergulhe. E tenta escutar as músicas, você é boiadeiro, mas vamos lá no hip hop, nas batalhas, tem que escutar. Eu, como médica de adolescentes, eu mergulho em todos esses ambientes, em todos esses ritmos, nas séries, sabe? Eu tenho uma filha adolescente, me ajuda bastante. No novo linguajar, né? No novo vocabulário. Pra saber qual eu falo assim, será que eu vou conseguir ser médica de adolescente depois que minhas filhas ficarem adultas, né? Porque aí eu vou perder o que tá no momento. E aí, talvez eu não vou saber falar a linguagem. Vamos ver, a experiência vai dizer, Não, mas vai dar certo, sim, vai continuar. Isso é uma angústia, assim, que eu tenho. Daqui a pouquinho eu vou querer saber como é que surgiu essa paixão
por você para trabalhar com adolescente, tá? Mas vamos terminar de falar sobre a sexualidade. Sim. Da mesma forma como ele experimenta todas essas coisas que eu disse, ele também experimenta a sexualidade. Sim. Ele experimenta o mesmo sexo, ele experimenta o sexo oposto. E assim, eu falo que diagnóstico em adolescente tem que ser escrito a lápis, porque logo você vai ter que apagar. Sim. Então, assim, não dá muita importância. Relaxa um pouco sobre essas questões. Deixa ele experimentar. A masturbação é um treinamento, sabe? Ele precisa se entender, ele precisa se tocar. Precisa saber como ele funciona, onde ele gosta, onde ele não gosta. É experimentação. Tem que dar liberdade, tem que dar privacidade. Adolescente precisa de privacidade. Perfeito. Precisa. Bom saber, porque eu acho até importante esse conteúdo que a gente está fazendo, que a gente está falando, ele ajuda muitas pessoas. Porque às vezes os pais não procuram orientação para eles. E aí começa a fazer condutas, julgamentos e às vezes até atrasa essa transformação do adolescente. Tem muita gente adulta que a gente fala assim, meu Deus do céu, não saiu da adolescência? Como é que não saiu? Mas às vezes também não viveu a adolescência. E aí deixou para viver depois, em outro momento. Que pena. Não acontece isso, doutora? Sim. Ele pode tentar querer viver, né? Mas não tem jeito. Querer recuperar. Porque as coisas que estão presentes no cérebro do adolescente, elas não se repetem em outra... E ela cessa. Por exemplo, tem uma área do cérebro que fica bem no meio do cérebro, que é a área do prazer. É um sistema de recompensa e reforço. Certo. Esse sistema, ele é mediado por uma substância que chama dopamina. Então, assim, no adolescente, parece que todos os receptores estão assim, ó, eu quero, dopamina. E é super expressivo. Então, a sensação de prazer que um adolescente tem é inigualável. Em nenhuma outra fase da vida você vai sentir um prazer com tanta intensidade como na adolescência. E é por isso que, muitas vezes, eles se colocam em situações de risco. Porque a sensação é muito forte, é prazerosa. E repetem. Eles assistem uma série, as 10 temporadas, pra assim, muito rápido. Pra ter a mesma sensação. E assiste o mesmo filme, vamos falar em filme. Sim. Vai no cinema, às vezes, 10 vezes assistir o mesmo filme. O adolescente faz isso. E ele tem 10 vezes as mesmas sensações de prazer. Talvez a 10ª vez até mais do que a da primeira. O que não acontece na fase adulta. Não acontece. Então daí a gente Porque tem essa particularidade no cérebro. Certo. De captação, de aumento da expressão então, de receptores de dopamina. Você falando isso, me vem à cabeça o seguinte. Por exemplo, às vezes quando a gente, até lá na Bahia mesmo, às vezes a pessoa tá querendo usar uma roupa, aí o pessoal fala assim, não pode. Aí fala assim, deixa ela, porque é a fase dela. Deixa ele fazer, porque é a fase dele fazer. Sim. Porque senão, quando ele estiver lá mais velho, vai querer sentir a sensação que ele gostaria de ter sentido. Então, isso faz muito sentido com o que você está falando. Tem que deixar, mas tem que com tutela. Com olhar, orar e vigiar os adolescentes, né? Sim. Por isso que o diálogo dos pais com o adolescente é muito importante. E para estreitar esse relacionamento, precisa ter entendimento. Tem coisa que o adolescente não processa. Aí entra a questão do desenvolvimento neurológico. Então, esse centro de prazer, ele tá madurinho aos 12 anos. Aos 12 anos, a gente tem perfeitamente todas as sensações de prazer e ainda exacerbado. Sim. E uma área que fica bem aqui na testa, que é a área de controlar os impulsos, de noção de consequência, noção de perigo... Isso aí não tá pronto, só vai ficar pronto com 25 anos. Começa aos 12. Então, assim, o cérebro, ele vem mielinizando, que é como se fosse a circuitaria aqui, fios desencapados, né? E eles vão sendo encapados, na medida... começa no útero a ser encapado algumas áreas. Então, assim, mas ele vem da parte de trás... para a parte da frente. Esse é o caminho da mielinização. Percurso. Né? É o percurso. Então, assim, os fios vão sendo encapados daqui para cá e termina aqui aos meados entre 25 e 30 anos. Aqui. E o que essa parte aqui faz?
da noção de consequência dos atos, planejamento de longo prazo, propósito de vida. São funções nobres do cérebro, de humanidade, inclusive, é dessa área aqui. Daí, então, a gente explica por que às vezes está com 17 anos, 18, formando, e não sabe o que quer fazer. E ele é obrigado a decidir nessa fase. Obrigado a decidir nessa fase, onde nesse processo fisiológico... Ele ainda não está preparado. Ele ainda não está preparado. Nem perfeito. Pouco. Tudo faz sentido. Faz sentido. Tudo faz sentido. Tem um professor que eu gosto muito do exemplo que ele dá, sobre como se o adolescente fosse um carro, e ele tem... Mas o carro dele é assim. Ele tem um acelerador desse tamanho assim, e um freio desse tamanhozinho assim, que não formou. Então ele acelera, e a capacidade dele de frear é mínima. É pequenininho o freio, sabe? Então, assim, isso... É notável. Você vê os parques de diversões aí? Sim. É só, basicamente, adolescente, né? E quem frequenta aqueles brinquedos kamikazes doidos lá, né? São quem? E foi em base de estudos, por isso que tem tudo aquilo. Tudo exatamente. Aquilo já sabe. A gente precisa usar essa neurociência a nosso favor. Claro. Por exemplo, o pai quer que o menino estuda para não tomar bomba. Certo. Aí fala assim, você tem que estudar, porque senão você vai reprovar. Você vai ficar de recuperação. Não adianta falar isso. Ele não entra em contato com essas coisas. Ele entra em contato, ele tem formado a zona do prazer. Não é a zona da consequência. Tudo faz sentido. A zona da consequência é aqui. A zona do prazer dele é que está formada. Então, como é que você tem que conversar com o adolescente? Estuda. Como é? Vou até fazer um corte disso aí. Estuda, meu filho. Porque aí você vai entrar de férias mais rápido. Porque aí suas férias vão ficar longas. Já ofereceu o prazer. Você vai dormir até mais tarde. Né? Sim. Ué, aí sua comunicação funciona. É o sistema de recompensa, né? A recompensa. Trabalha com isso, é isso que você tem. Não adianta falar da consequência. Eu tenho uma paciente diabética. Sim. E ela é complicada, assim, pra mãe, porque ela fala assim, gente, eu dou uma injeção de insulina na barriga dela, e ela, 1 minuto depois, me pede um Big Mac. Eu falei, minha filha, mas você acabou de tomar uma injeção pro diabetes, você tá querendo comer Big Mac, você tem que entender que essa comida não faz bem pra você. Eu falei assim, não vai entender agora. Não adianta. Não tá pronta a área pra ela entender isso. A conversa tem que ser diferente. Se você comer... Você gosta dessa... A sensação é desprazerosa, né? Sim. Então, ter menos injeções na barriga vai ser melhor para ela, né? Talvez a conversa tenha que ser... pela recompensa, pelo outro lado. Você vai tomar menos injeções. Vai tomar menos injeções. Porque automaticamente ela já processa de outra forma. Até para nós profissionais que vamos fazer exercício físico? Vamos correr, que aí a gente vai poder comer um Big Mac. Sim. Eu tenho uma amiga minha aí vai correr. Que ela fala assim, Aline, eu não gosto de malhar. Eu malho para comer. Eu malho porque eu penso assim, olha aí, já sei que até eu vou comer uma macarronada. Beijo, Mônica. Ela até sempre fala isso. Exatamente, porque é o sistema de recompensa. Sim. Eu malho porque eu gosto de comer. Aí você multiplica isso por 1000. É assim que é no adolescente. É uma coisa que a gente realmente precisa estar sempre... A recompensa funciona muito bem. Agora conta pra mim um pouquinho sobre como que surgiu essa vontade de trabalhar com adolescente, que a gente está vendo que ela tem paixão no que faz. Porque quando a pessoa gosta do que faz, tem amor pelo que faz, você vê o brilho nos olhos. Você já vê, né, a motivação em estar falando daquilo. De onde surgiu essa vontade de trabalhar com adolescente? Surgiu no ambulatório das PICs. Práticas integrativas em saúde. Práticas integrativas e complementares em saúde. Na prefeitura de Uberlândia, onde eu atuava. E, naturalmente, o meu ambulatório era para todos, né? Assim, eu estava lá como clínica geral. Mas o adolescente, ele fica num limbo na saúde pública. Não tem especialistas. Ele não é do pediatra e ele também não é do clínico geral. Sim. Então, assim, ele fica ali naquela... No meio do caminho, pra onde que eu vou? Ele não é de ninguém. Sim. Alguns que não desenvolveram muito ainda continuam indo no pediatra. Mas aqueles grandões, né, os que já se desenvolveram, eles sentem constrangimento de sentar na mesma sala de espera daquele monte de criancinha. E daí eles vão pro clínico geral. Então,
não é todos os clínicos, né, da saúde pública atendem adolescentes. Então, eu estava lá no meu ambulatório e eu atendi um adolescente em especial, um ambulatório de homeopatia. Sim. E o resultado foi sensacional. Ele tinha uma urticária, era um rapaz de 15 anos, e ele tinha uma urticária gravíssima que começou a evoluir o processo alérgico dele para fechamento de glote. Certo. E nenhuma das intervenções alopáticas convencionais tiravam ele da crise facilmente e muito menos impedia de ter novas. Então, a resposta dele à homeopatia foi tão fascinante, mas tão fascinante, que ele começou a fazer uma propaganda para os amigos que tinha uma médica boa para adolescente. Olha só. Parece que... E aí, meu ambulatório começou a virar de ebiatria naturalmente. Olha. Começou com esses amigos, aí um foi... Esse chamou vários e esses outros mais vários. Certo. E acabou que meu ambulatório na prefeitura virou de ebiatria. E eu me vi forçada a estudar essa disciplina. Para entender melhor essa população, né? Porque, doutora, a gente precisa realmente estudar para todos os nichos. Porque existem especialistas, o que é bom em alguma coisa, se estudar para determinada coisa, ainda fica melhor. Então, a partir do momento que você foi a fundo, você foi se especializar nesse universo, essa explicação que você deu, fantástica, fisiológica aí, eu nunca vi, eu sou profissional de saúde. E essa explicação a gente não vê nem na faculdade. Todo mundo pensa que é hormônio, né? Exatamente. São os hormônios. São os hormônios. Não. E não é. É neurológico. Que coisa boba. É a plasticidade neural. Começa e por isso que nessa fase também existe uma neuroaprendizagem, sabe assim? A área da neurociência voltada para aprendizagem. Perfeito. Usar esses conhecimentos de neurociência para aplicar na sala de aula, para o adolescente aprender melhor. Sim. Tem que... Até na didática, melhor até a didática, porque às vezes o professor... O que atrai ele? Ele tem dificuldade de concentração. Tem dificuldade de concentração. E aí já uma aula expositiva, e essa dificuldade se confunde muito com algumas psiques hoje, que é TDAH, né? Alguns... Não, eu sei que é outro tema. Mas às vezes está na fase da adolescência... Às vezes não tem nada de transtorno. Exatamente. Né? Às vezes não tem nada de transtorno. Só é a fase natural mesmo. Olha só. Que precisa ser entendida, que precisa ser explorada, né? Essa fase precisa ser explorada. O que ele tem para me oferecer, eu vou pegar para tirar dele o melhor. Essa é uma fase que tem muita poda sináptica, chama assim. É como se fosse... Vai podando as conexões e criando novas. Então, tem uma plasticidade neural muito grande, dependendo dos estímulos que ele recebe. Então, estimular bastante é importante. Sensorial, tem que usar todos os sentidos. Visão, cheiro, tato. Por que fazem isso lá no Jardim da Infância? Esquecem do adolescente, param de fazer isso. Eu fico assim, que pena, né? Tem tanta gente criativa que faz aulas interativas com a criança, e com o adolescente não. Já acha que ele tem a mesma capacidade de concentração e de entender que aquilo é necessário para ele. E às vezes o fato do estirão, né, de já ter crescido, desenvolvido fisicamente, existe a cobrança de falar assim, nossa... Não, a sociedade julga o adolescente muitas vezes pelo físico dele, pela imagem. Então, assim, nossa, desse jeito, tomando esse comportamento... E, na verdade... Esse brutamontes, né? E aí já existe uma cobrança... Essa moça... Uma cobrança social, né? Existe. Que passa também, muitas vezes, a criar um problema que às vezes não existiria. Você sabe que no caminho de Uberlândia para cá, a gente veio conversando sobre como, às vezes... Existe uma falsa imagem de que o jovem tá preguiçoso e tá mais demorado para adquirir as responsabilidades do adulto. Sim, existe. Postergando, né? Não, agora é que tá dentro do que é fisiológico. A minha avó casou com 15 anos, gente. 15 anos. E já começou a ter filho. E teve que cuidar da vida. Sim. Isso aí ela atropelou toda a fisiologia dela. Imagina se foi muito agressivo. Agora não, agora... Os tempos são outros, né, Os tempos são outros. E graças a Deus, nós estamos podendo viver mais coerente com a nossa natureza humana.
está sendo permitido que a gente desenvolva as nossas capacidades no momento em que elas estão prontas para serem desenvolvidas. No momento fisiológico. Quando a gente está pronto emocionalmente e fisiologicamente para assumir as responsabilidades. Então, a gente está avançando muito nesse quesito da ciência. Estamos avançando muito. Avançando. Deixa eu te fazer uma pergunta aqui, que é uma pergunta clássica, né? Essa fase da adolescência que muitos confundem, que muita gente vai até para o uso de medicamento, que poderia ser... No caso, não é necessário muitas vezes. Não, muitas vezes E aí a não. gente vai falando sobre essa depressão na adolescência. Talvez também seja por falta desse conhecimento social dessas fases da adolescência, que pode ser que esteja um agravamento. Existe um misto de depressão e ansiedade que é próprio da ansiedade. Que é próprio da adolescência. Porque tem a ver com o luto, com a perda das qualidades infantis, com a aceitação da realidade dos adultos, né? Sem estar emocionalmente preparado para isso. Então, assim, esse luto, essa depressão e uma ansiedade para o que vai vir, quem sou eu, quem serei eu, como é o meu jeito de ser, sabe? Onde eu me encaixo. Isso também gera ansiedade pelo futuro, né? Pelo que eu vou escolher. Então, se deixar as coisas mais leves para o adolescente é importante. Respeitar o tempo deles. Dar os estímulos necessários, as experimentações que eles solicitarem ou que se fizerem necessárias. Calma. É um processo que os pais precisam Até a também. percepção do tempo deles é diferente. Eles não têm muita... Assim, eu acho engraçado. Além assim, da noção um pouco do perigo, percepção do tempo. Com 11 anos eu flagrei uma conversa da minha filha com o primo, né? Que é 1 ano mais velho. Ele tem 12, ela 11. Eles contando de quando eles eram crianças, sabe? 11 anos. 11 anos. Quando a gente era criança, a gente fazia isso. Lembra que a gente escondia ali? Parecia que era muito tempo. Distante. Parecia eu falando da minha infância, sabe? 40 anos. Parecia eu. Então, assim, a noção de tempo deles, do passado e também do futuro, é meio distorcida. Não segue a cronologia do adulto. O que é normal. O que é normal. Né? Tá de naturalidade essa fase deles não terem essa noção de tempo. Não tem. Por exemplo, eles têm também uma urgência. Assim, vai ter um aniversário de 15 anos, vai ser daqui 9 meses. Mas o vestido já tem que estar pronto agora, sabe? É uma urgência. Assim, sai um show que vai... É até lista de aniversário. Faltam muito tempo, faltam dias pro aniversário, meses. Já vou fazer a lista do aniversário, quem vai estar. E depois, quando chegar na data, nem aquelas pessoas já não são mais aquelas pessoas, né? Muitas vezes aquela lista estava tão antiga que a pessoa começa a pegar e fala, não, essa pessoa aqui já não vai mais. Não. E outra, a gente fala também das amizades, que também tem aquela amizade que é a duradoura e as amizades que eles vão também alternando, todo dia com uma amizade diferente. Isso acontece também e é comum. Sim, nossa, os amigos, eles são um fator importantíssimo. Preocupe-se com o seu filho que não se agrupou. Preocupe-se com o seu filho que está muito quietinho, com o seu filho adolescente. Sim. Porque ele não questiona, que é muito bonzinho, que é muito... Que não te dá nenhum trabalho. Isso. Preocupe-se mais com esse filho do que com aquele rebelde, questionador, cheio de amizade esquisita. Vigie as amizades, sim. Os lugares que eles vão, busca, leva, procura saber, procura conhecer, traz para sua casa. Faz as festinhas na sua casa, festa do pijama, que seja na sua casa. Traz eles para perto. Mas só tem jeito de fazer isso se for aberto. Sim. Se tiver um ambiente em que ele possa expressar as várias faces que ele apresentar sem ser criticado, sem ser censurado, né? Importante. É importante. Doutora Luciana, fala para mim um pouquinho, agora que a gente está quase no finalzinho. Como que faz para encontrar a doutora Luciana? Tá. Eu atendo na Universidade Federal de Uberlândia, no ambulatório, que é meu xodó, chama Ambulatório Afeto. Olha que lindo esse nome, não é? Um projeto maravilhoso. É um projeto maravilhoso da universidade, vanguardista, né?
ele traz as PICs para dentro da Universidade Federal, então temos acupuntura, homeopatia. Perfeito. E foi nesse espaço que eu fui acolhida para trabalhar com adolescentes e com homeopatia, né? Tá sendo, assim, muito bom, tá sendo maravilhoso. São os filhos dos servidores. Nesse ambulatório especificamente, eu atendo somente os filhos dos servidores. E alguns servidores, né? E tem idade que você atende? Eu atendo de 12 a 25 anos. 25 anos. A 25 anos. Talvez a gente estenda para 30. Sim, pega esses dados aí. Eu vou pegar esse estudo aí, que eu vi ontem, inclusive, que eu tava estudando um pouquinho para vir para cá. Já defende 30 anos. Eu falei, isso aqui é novo, 30 anos. Coisa boa. Vou. Parabéns pelo trabalho que vocês desenvolvem. Obrigada. Né? Eu falo aí em nome da universidade também, Universidade Federal de Uberlândia, dos servidores, dos filhos e de toda a família. Porque a partir do momento que você tem um acolhimento para esse adolescente, você ajuda toda a família. Porque um adolescente, quando ele está... ou ninguém consegue ajudar ele... Ninguém consegue entendê-lo. Ninguém consegue entendê-lo. Acaba que afeta toda a família. Então, o trabalho que vocês fazem é um trabalho social muito importante para a família e para a sociedade. Parabéns para vocês. Obrigada. Viu? E obrigada à universidade por ter aberto, né, esse espaço. Eu vou colocar aqui o Instagram da doutora Luciana, tá? Os contatos da doutora Luciana, para você que interessou nesse conteúdo nosso, que com certeza é valioso, porque a gente precisa desmistificar, né? Desmistificando, a gente consegue alcançar toda a sociedade e fazer mudanças no combate à desinformação em saúde. Doutora, muito obrigada por ter tirado um tempinho da sua agenda para estar aqui com a gente. Eu que agradeço. Os nossos estúdios estarão sempre abertos. A doutora também é homeopata, que é um tema que a gente vai falar posteriormente, em outro episódio, porque senão fica muito extenso. Sim. Te agradeço muito, obrigada pela sua presença aqui com a gente. Tá bom? Eu que agradeço. É sempre um prazer falar dessa área que me encanta. E é assim que a gente precisa. Nós precisamos de profissionais que eles estejam, como a doutora Luciana, comprometidos. A gente sabe que a gente trabalha, que a gente precisa, mas a partir do momento que a gente se compromete, se envolve por uma causa em questão, a gente consegue transformar o mundo. Beijo para vocês que estão assistindo a gente, que estão escutando a gente através das plataformas de podcast. E a gente se encontra num próximo episódio no nosso É Bom Pra Quê. Obrigada.